Estive aqui com vocês na segunda, pastor Ademar, ministrando sobre o relativismo aqui, falando sobre a família original. E eu já vinha, né, jogou uma luz, um insight, assim, porque já vinha pensando a respeito de como a sociedade pensa a respeito do casamento hoje, né? O relativismo pensa. Hoje, o casamento, para essa sociedade pós-moderna, é a união entre duas pessoas e não precisa ser de sexos opostos, né? Pode ser de ambos os sexos. E também já vi relatos bem macabros assim de um homem que casou com um robô, uma boneca, aí se separou porque não tinha diálogo. Eu já a gente, né, se você parar para ler algumas reportagens a respeito de casamento, a gente fica um pouco sem saber o que está acontecendo. Mas desde o princípio nunca foi assim. Globalmente falando, mundialmente falando, o casamento ele sempre foi entre pessoas, entre homem e mulher. Isso começou, né, há pouco tempo atrás a ser algo assim tão escancarado. Desde o princípio, o casamento em toda tribo, raça, lugar, era visto entre a união entre um homem e uma mulher. Havia outros tipos de relacionamento? Havia, mas era visto de uma forma diferente. Não era visto como o casamento. Toda a cultura antiga era vista a união entre o homem e a mulher. Então, o relativismo tenta relativar esse princípio bíblico que o pastor Ademar leu aqui, que macho e fêmea o criou, né? Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o criou. Então, pensando dessa perspectiva da família original, também a gente vai pensar a respeito do papel deste homem na família original, entre homem e mulher. Qual é o papel deste homem que Deus o criou? Quais são as suas responsabilidades? O que é dito a ele, a este homem, que ele deve seguir? Quais são os princípios que é dado por Deus a ele? Porque você, lendo a narrativa de Gênesis, né, do capítulo 1 até o 3, você vai ver que Deus cria o homem do pó da terra, mas o homem é interessante porque Deus fala 7 vezes toda a respeito da criação, do capítulo 1 até o finalzinho. Deus diz: e Deus haja luz, e Deus criou a luz, separou, e viu Deus que era bom. Aí haja, e todo final de dia viu Deus que era bom. Mas no final, após criar o homem, aí Deus diz: não é bom. A primeira vez que aparece algo negativo na Bíblia, assim, não é bom que o homem esteja só. Parei para ele uma auxiliadora idônea. Então é criada a mulher entregue. Deus entrega a mulher ao homem, né? Deus entrega a noiva, pega ela pelo braço e a leva. E a entrega, aquela imagem linda, ao qual muito familiarizada conosco, onde o pai da noiva entrega a noiva, né? Casamento, o pai da noiva está aqui no altar, a noiva está... Não, o pai da noiva vem com a noiva, o noivo está aqui no altar, e o pai da noiva trazendo a noiva, a entrega àquele cidadão barbudo. Vamos dizer o pastor. E entrega para que ela case-se e cumpra-se o versículo bíblico, se forme uma só carne. Mas você para pensar assim, a ideia hoje de um pai moderno que cria aquela moça com todo carinho, a limpa desde novinha, veste, educa, tudo bonitinho, e ali está entregando aquele cidadão. Então, qual é os princípios bíblicos desse homem que irá receber essa moça? O que é que ele deve ter? O que é que ele deve seguir? Nós vamos olhar isso à luz do texto de Gênesis, o capítulo 2, o verso 15. Vamos lá? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Tem como desligar? Obrigado. Em primeiro lugar, o que a gente identifica nesse texto, nossa reflexão vai ter 3 pontos. Primeiro, nós vamos falar sobre trabalho. Depois, sobre guardião, protetor. E depois, sobre a liderança. Pronto. Não, eu prefiro assim. É um ponto de equilíbrio. Senão, as coisas tremem. Então, o primeiro ponto é o que a gente vê nesse texto, no versículo 15, quando diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar. Cultivar aqui é trabalhar de fato. A palavra indica trabalhar. Essa palavra no original aparece 256 vezes na Bíblia e toda vez que ela aparece indicando trabalho. Então Deus cria o homem de fato para trabalhar. Isso é bom, esclarece muita coisa, porque em alguns momentos, quando eu era novo convertido, eu sempre escutava que trabalhar era maldição. Que a gente trabalhava porque o homem caiu, então do suor do rosto tem que viver. E a gente cresce, né, com aquela coisa negativa. Rapaz, eu trabalho porque Deus me amaldiçoou. Mas isso é mentira. Deus cria o homem para trabalhar. Sabe por quê? Porque você é criado em imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus que trabalha. Ele criou toda essa existência em 7 dias. É uma semana exata de trabalho. 6 dias ele trabalhou. No 7º ele descansou. E descansou de criar, mas não de trabalhar. Porque Jesus disse em João: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus é um Deus que trabalha. Nós já vemos ele logo no início da Bíblia como um grande design, né? Muito mais do que super inteligente, criando todas as coisas perfeitamente, que até existe uma teoria de que ele criou tudo tão perfeito, de que ele deu corda, foi embora, ele não precisa voltar, porque tudo funciona perfeitamente, conhecido como deísmo. Então, Deus já se aparece aqui na sua primeira profissão, o arquiteto de todas as coisas. Deus ainda aparece na narrativa de Gênesis como um jardineiro. Ele planta um jardim. E por incrível que pareça, ele já aparece também na figura de oleiro. Ele faz o homem do pó da terra. E ele ainda aparece na figura de um professor. Ele dá instruções, regras claras de como o homem deve viver nesse jardim, como deve se comportar. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que a todo momento está trabalhando isso. Quando Moisés está dando esse relato àquele povo, ele está quebrando justamente o pensamento da época, o pensamento daquele povo, onde que os deuses não precisavam trabalhar, e criou o homem para que o homem trabalhasse para os deuses, para que o homem pudesse sustentar e segurar. E esse pensamento de que os deuses não trabalham, ele percorre até a filosofia grega, onde os deuses também não trabalhavam e tinham o homem como serviçal. E os homens que desde o início quiseram ser deuses, eles também não querem trabalhar. E por isso eles pegam escravos, colocam uma mão de obra, outra coisa para trabalhar para ele, para poder sustentar os seus lustos e as suas vontades. E, meus irmãos, a Bíblia, ela nos ensina totalmente o oposto disso. Deus criou o homem para trabalhar, porque o próprio Deus trabalha. Aí Isaías disse, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha pelo seu povo. Deus trabalha pela a sua aliança, pela sua igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Me parece aqui que esse patrão é diferente.
ele trabalha pelos seus. Deus é o que edifica a casa, Deus é o grande vigia que olha a todas as coisas, que o protege, que o livra, que o ensina. Deus é esse ser que ele descansou da criação, mas continua trabalhando em sua criação, sustentando todas as coisas. Deus continua trabalhando na história, fazendo com que todas as coisas desaguem no propósito que ele decretou antes mesmo da consumação dos séculos. Ele continua trabalhando até os dias atuais. Deus não descansa de trabalhar pelo seu propósito, pela sua palavra, pelo seu povo. E por isso o homem deve trabalhar. A gente tem que tirar essa ideia da mente de que trabalhar é maldição. Trabalhar é bênção de Deus, dado ao homem antes da queda. O homem foi colocado no jardim para cultivar, para trabalhar. O homem original, à luz das Escrituras e à luz de um bom esposo, de cumprir um bom papel, é o homem que trabalha. Porque é através do seu trabalho, e aí envolve a queda, que ele vai ter o seu sustento, que ele vai ser o provedor do lar, que ele vai chegar em casa todo dia com o fruto do seu trabalho e sustentar sua família. O homem original é um homem que se dedica todos os dias em prover o alimento para a sua casa. Nós não podemos fugir da responsabilidade que Deus tem dado a você, homem, a mim. Nós não podemos fugir porque na sociedade que a gente vive hoje, se a gente fizer uma pequena análise, você vai ver que a maioria dos homens, para não generalizar, não gostam muito de trabalhar. E eu respeito não gostar. Eu também não gosto, mas tem que trabalhar sem gostar mesmo. Tem que fazer mesmo sem gostar. Não pode fugir da responsabilidade de jogar nas costas de uma mulher que ela vai lá, trabalha o dia todo, aí chega em casa, trabalha de novo, enquanto o cidadão não faz nada. Conheci certo homem uma vez, passava o dia em casa, a mulher o dia trabalhando. E ela chegava e não tinha um prato limpo, não tinha uma comida feita, não tinha nada. Ela só trabalhava. Mas vem cá, quem foi que tirou essa mulher de casa? Ela te tirou de casa ou foi tu que tirou ela de casa para casar? Entendes? O nosso papel como homem original é ser um homem trabalhador, um homem provedor, um homem que sustente a sua casa. Então, você que é casado, já saiba disso. Você casou, então você vai ter que trabalhar. Você que está pensando em casar, saiba que vai trabalhar muito. Eu lembro, meus irmãos, que antes de casar, né, recebia aquela quantia, era um negócio tão bom, pegava o dele, era todo meu. Aí, meu irmão, casei. Primeira feira que eu fui fazer, a primeira feira dói, viu? Eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Mas é isso, a gente tem que calcular os custos. Vai casar, saiba que você vai ter um prejuízo. Ou você pode pensar, um investimento. Né? Então, um homem, ele não pode fugir da sua responsabilidade. Ele não pode fugir do compromisso, da aliança que ele faz. Ele tem que ser um homem trabalhador, porque Deus o criou para trabalhar. E o nosso pecado, a nossa rebeldia, porque na verdade o ruim não é trabalhar, o ruim é os efeitos do pecado no homem. Primeiro a gente tem os efeitos noéticos, é o efeito na mente. Trabalhar estressa. Trabalhar dá trabalho, trabalhar é chato. Às vezes a gente chega de noite e não quer nem olhar na cara da mulher, de tanta raiva que teve o dia todo. Isso é efeito do pecado. O pecado faz com que a gente tenha todo esse estresse. Além desse efeito mental, o pecado também traz sobre nós um efeito físico. Trabalhar cansa. Trabalhar deixa a pessoa exausta. Trabalhar, como eu trabalhei o dia hoje, a vontade era de chegar em casa, tirar o sapato, e tomar um banho e dormir, ou assistir alguma coisa, ou ler um trecho de um livro, mas por quê? Porque o trabalhar cansa, traz isso. E às vezes a gente não sabe lidar com essas coisas, às vezes desconta até na mulher o nosso estresse e o nosso cansaço. Efeitos do pecado. Então trabalhar não é ruim. Reza a lenda
que até depois da regeneração de todas as coisas, a gente continua trabalhando. Se a gente for olhar um pouco os textos de Isaías, né? Quando Deus regenerar todas as coisas, Jesus voltar, estabelecer todas as coisas, o homem continua trabalhando. Não sei como é, mas trabalha. Então, trabalhar é uma dádiva de Deus. E o homem, ele deve, sim, trabalhar. Ele deve passar a sua vida, sacrificar a sua vida, trabalhando pela sua família, pelo sustento da sua família, pela roupa que seu filho veste, a roupa que sua esposa veste, o cabelo dela arrumado, né? Como diz lá o Paulo, diz que a mulher é a glória do homem. Olha para o teu lado e vê se a tua glória está gloriosa mesmo. Né? Então você deve trabalhar para que a sua glória brilhe cada vez mais. Você deve trabalhar para manter. E você vai ver que essa ideia de trabalho, ela percorre durante toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento, a gente já começa provérbio dizendo que o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O provérbio vai dizer que ele nem come porque ele tem preguiça de levar a colher até a boca. Provérbios capítulo 6 diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. Então, essa ideia de trabalho percorre durante toda a Bíblia. No Novo Testamento, em Colossenses 3,10, diz que nós somos ordenados assim. O apóstolo Paulo diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Olha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então, trabalhar é necessário para que a gente tenha o nosso sustento. Provérbios 16:26 diz, o trabalhador, né, a fome do trabalhador o faz trabalhar. A gente trabalha porque a gente necessita, porque a gente precisa. Não é hobby, não é porque eu gosto, mas é uma necessidade dessa realidade e da próxima. Nós precisamos trabalhar. Efésios vai dizer, aquele que rouba, né, não roube mais, mas trabalhe. Trabalhe honestamente para ter o seu sustento e ter com o que repartir com os próximos. Tessalonicenses, o povo que esperava a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo diz, continue vivendo sua vida normalmente, trabalhando. Então, trabalhar, irmãos, é algo que está presente na Bíblia toda e na vida de todo cristão. Todo mundo aqui, e se for homem, precisa trabalhar. Alguns têm um trabalho mais leve, né? Outros têm um trabalho mais pesado, trabalho meio causticante. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mesmo esse trabalho, a Bíblia recomenda que a gente o faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Colossenses, o capítulo 3, o verso 22 ao 24, o apóstolo Paulo dá instrução àquelas pessoas que estavam trabalhando em condições de escravo. Trabalhem com alegria, né? Como se estivesse trabalhando ao Senhor, não ficando ociosos, porque tem gente que quando tem um supervisor olhando, ele está lá, ele trabalha. O supervisor está de olho, meu amigo, aquele camarada é o funcionário do mês. O supervisor virou as costas, começa a conversa, o falatório, a brincadeira, quando ele chega, oxe, cadê o trabalho? Ninguém cumpriu nenhuma meta, ninguém conseguiu finalizar nada. O apóstolo Paulo dá instruções até acerca disso. Vocês trabalhem como se estivessem trabalhando ao Senhor, porque o Senhor está vendo vocês. A todo momento Ele está supervisionando o seu povo. Então, nós precisamos trabalhar. E o nosso principal exemplo de homem trabalhador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, qual era a profissão do nosso Senhor? Nosso Senhor era carpinteiro. E Ele trabalhou como carpinteiro praticamente toda a sua vida. Seu ministério durou 3 anos e alguns meses, 3 anos cravado, né? Alguns dizem. Mas esses 30 anos, né? Quando ele está ali, ele aprende a profissão de José. E a gente não vê mais relatos bíblicos a respeito de José. Então, muitos dizem que José chegou a bater as botas, morreu. E Jesus, como primogênito, assume
o trabalho como carpinteiro e ainda sustenta Maria e seus irmãos. É tanto que em Marcos capítulo 6, quando ele chega para pregar na cidade ao qual ele morava, os moradores diziam: não é esse o carpinteiro da cidade? Nós não crescemos com as suas irmãs e seus irmãos? Ele era conhecido pela profissão que ele havia exercido durante bastante tempo. O nosso Senhor é um homem que trabalha, é um homem que trabalhou e um homem que continua trabalhando. Ele trabalhou dando a sua vida em resgate de muitos. E o texto de Isaías 53 diz que ele olhou e ficou alegre pelo fruto do seu trabalho. Ele continua trabalhando hoje como sumo sacerdote, intercedendo pela sua igreja, intercedendo pelo seu povo. O nosso Senhor trabalha e vocês devem trabalhar também. E eu devo trabalhar também. Porque esse é um princípio do homem original. Ele foi criado para cultivar o jardim. Ele foi criado para trabalhar. Ele foi criado para supervisionar. Ele foi criado para tomar conta. E esse é o segundo ponto. Deus o criou para trabalhar, cultivando e guardando o jardim. Esse homem também, ele era o protetor, ele foi colocado para guardar, era uma função de não permitir que aquela realidade que ele estava de paraíso não viesse a ser destruída. Por isso, irmãos, quando acontece a tentação, era função daquele homem proteger aquele lugar. Booker, é o comentário da cultura cristã de Gênesis, ele diz que Adão, ele era para ter expulsado a serpente dali. Ele era para ter guardado aquele lugar. Gerard Van Heide também, comentando o Gênesis, ele diz que a função do homem era ser o guardião daquela realidade, guardião daquele paraíso e proteger a si mesmo e proteger a sua esposa. Ele foi colocado ali, irmão, para ser um protetor, para ser um guardião, para ser uma pessoa forte, né, com afeição, que defenderia aquele lugar, que defenderia a sua esposa, que conservaria aquele lugar. Alguns definem guardião ou protetor como uma pessoa que acompanha a outra para protegê-la de agressão ou um guarda-costas. Ele era o homem responsável pelo jardim. Ele devia guardar aquele lugar. E interessante que ao decorrer de todo o Gênesis, essa ideia do homem como protetor é muito forte. Se você pega Jacó, quando ele chega ao poço, onde está a sua futura esposa, elas estavam aguardando alguém para vir e retirar a pedra do poço. Geralmente eram 3 homens para retirar a pedra. Mas a figura de Jacó, como um homem bonito, barbudo, protetor, ele remove a pedra sozinho. Não é assim que todo homem, quando está paquerando, faz, né? Ele bota logo o peitão de pombo assim, tá a chave do poçante do lado, bota o iPhone na mesa. Ele mostra que ele tem poder. Então é isso que Jacó faz. Ele remove a pedra para que as meninas ficassem tudo olhando para ele. Eita! Aí, a ideia... Então, isso não é só em Jacó, não. Se a gente for olhar para Moisés, quando ele sai do Egito, que ele chega ao poço onde está a sua futura esposa, ele chega, ele tinha lá treinado na guerra, toda a sabedoria do Egito. Tinha alguns homens lá, alguns pastores implicando com as moças na frente de Moisés. Olha, Moisés novamente estufa o peito de pombo, pega a sua espada egípcia, vai lá e expulsa todos os pastores. Então, essa ideia do homem como protetor, do homem como o cuidador da mulher, é presente no Gênesis. E os homens que não agem dessa forma, cuidando, protegendo a mulher, é vista como um mau caráter. E pessoas que agem de uma forma que protege a mulher, é vista como um homem de bom caráter. É isso desde o princípio. O homem, ele deve proteger a sua esposa. Ele deve proteger a sua amada. Ele deve guardá-la, protegê-la de todo mal, guardar de qualquer coisa que venha a prejudicá-la, a importuná-la. Ele deve estar ali presente como um protetor e como um guardião.
Lembrei agora da história de um irmão mais velho, ao qual um cachorro estava solto e foi atacar a sua irmã mais nova. E esse homem se agarrou, né? Essa criança se agarrou com o cachorro e teve sua boca toda rasgada. Mais à frente, esse menino recebe, feita uma reportagem, ele recebe um cinturão de MMA, campeão do UFC, por proteger a sua irmã mais nova. Essa deve ser a atitude de todo homem original. Proteger a sua esposa, proteger a sua família, amá-la, cuidá-la e guardá-la. É isso que Adão devia ter feito. Esse era o propósito de Adão. Ele estava ali para guardar o jardim e também para guardar toda aquela criação perfeita que Deus havia confiado a ele. Mas, meus irmãos, por incrível que pareça, o relato bíblico, ele é muito claro. Ele diz que quando a serpente começa a conversar com Eva, que a serpente engana a Eva, Eva come o fruto e entrega a Adão. Adão ali mostra a primeira reação de um homem covarde. Ele fica observando tudo acontecer e não faz nada. E quando Deus vem requerer dele, ele tem a audácia de dizer assim, ó, a culpa é sua e da mulher que o Senhor me deu. Culpou a Deus e culpou a sua esposa. Uma ordem de guardar e proteger que era dele. Tem sido assim nos nossos dias? Quantas das vezes o nosso casamento precisa da sua presença e você está presente ali como Adão estava, mas é como se você não estivesse. Você chega do seu trabalho cansado, às vezes se tranca no quarto, vai para o seu celular, assistir um Netflixzinho, vai ler alguma coisa, preparar o sermão, enquanto sua esposa precisa da sua presença, precisa de você, precisa de uma conversa, precisa colocar as coisas no eixo. Adão estava presente, irmãos, mas era como se ele não estivesse, porque as coisas vão acontecendo ao redor dele, e ele não intervém em nada. Um retrato muito familiarizado com a sociedade presente, com esse pós-modernismo. As crianças estão crescendo, as mulheres estão crescendo, os homens estão em sua casa, mas é como se eles não estivessem, eles não estão protegendo, eles não estão pastoreando, eles não estão cuidando. Mas Deus lhe criou, Deus lhe colocou princípios, e esse princípio você deve sim trabalhar, você deve sim sustentar, mas você deve também guardar, proteger e cuidar da família que Deus tem confiado a você. Você não pode se acovardar e empurrar com a barriga os problemas. Você não pode ver o inimigo destruindo o seu casamento ou o seu lar e ficar observando. Eu vou fazer uma oração e entregar na mão de Deus. Faça a oração e entregue na mão de Deus, mas haja como um líder. Haja como um guardião, proteja e cuide. E esse é o nosso terceiro ponto. Deus também criou o homem para liderar obedecendo. Porque Deus deu ordens ao homem. Então o homem precisava liderar a esposa obedecendo às ordens de Deus. Mas antes que eu esqueça, o homem como guardião, isso é muito importante. Você deve guardar em sua família a aliança de Deus. Guardar a lei de Deus, guardar os princípios de Deus, para que a sua família seja uma bênção. Porque Deus fez uma aliança com Adão, e o papel dele era guardar. E Deus tem uma aliança conosco, e o nosso papel é guardar esta aliança, guardar esta lei. Porque, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, novamente, é um modelo de homem perfeito e de guardião perfeito. Jesus, ele tem guardado o seu povo. E ele não perde nenhum
daqueles ao qual o Pai o lhe deu. Não foi isso que ele orou em João capítulo 17? Está aqui todo aquele que o Senhor me entregou, somente aquele que era para perdição, aquele que estava já pré-ordenado a ser perdido, esse foi. Mas os que o Senhor me deu, todos eles eu tenho, não só a esses, mas a todos aqueles que haverão de crer. Jesus tem guardado todos os seus eleitos na palma da sua mão, e como ele diz lá em João 10, nem o diabo as tem arrebatado. Jesus é um modelo de guardião perfeito, é o modelo ao qual nós temos que olhar e se espelhar. Ele é aquele que protege, ele é aquele que está presente, ele é aquele leão que ruge. C.S. Lewis, escrevendo as Crônicas de Nárnia, o livro 3, o cavalo e seu menino, conta a história de um cavalo chamado Bri, um cavalo narniano, e uma criança chamada Shasta. Shasta chegou a uma aldeia de pescadores numa madrugada, numa canoa praticamente vazia. Havia um cadáver nessa canoa que havia morrido tentando sustentar o menino, o alimentando. Shasta cresce naquela aldeia de pescadores e quando ele chega numa idade que podia trabalhar, ele começa a trabalhar para aquele pescador em condições de quase escravos, embora o pescador dissesse que era pai daquele menino. Certo dia chegou um viajante bem rico, conhecido como Tarcaan, que era um título de nobreza. E aquele jovem, percebendo que aquele menino não era daquela aldeia, porque aquele menino parecia muito com o povo do norte, com os narnianos, e aqueles pescadores tinham um jeito meio árabe, era meio barbudo, usava um sapato de bico fino, assim. Então, aquele Tarcaan percebe e diz, aqui está um bom negócio, então começa a fazer uma barganha para comprar aquele jovem. E o menino, escutando aquilo, ele vai ao celeiro, quando chega lá, encontra-se com um cavalo, ele diz, se esse cavalo pudesse falar, eu saberia de que se o homem que vai me comprar seria um bom senhor ou não. Aí o cavalo disse, quem disse que eu não sei? Tu vai sofrer feito um cavalo na mão desse homem. Vamos fugir nós dois juntos. Então Shasta foge com o cavalo. E nessa empreitada, nesse caminho, quando ele chega próximo a sair da aldeia, ele escuta um leão rugindo. E aquele leão causa medo, e do outro lado, outro leão rugindo, mais à frente outro leão rugindo, e o cavalo ia fazendo zigue-zague, ia correndo, até que o cavalo se encontra com outras duas pessoas, um cavalo falante e uma menina. E eles se encontram e seguem viagem juntos. Chegam mais à frente, eles chegam numa grande cidade e o Shasta se perde dos seus amigos. E quando ele sai da cidade, ele vai se refugiar num cemitério. Chegando no cemitério, que era o ponto de encontro entre os amigos, a noite todinha ninguém aparece. De repente ele começa a ouvir ruivos de chacais, começa a se sentir triste sozinho naquele lugar. De repente aparece um gato que o consola. E aquele gato, de repente, num piscar de olhos, fica enorme. E ele escuta o rugido do leão, que faz com que os chacais fiquem todos calados. Mais à frente, quando Shasta encontra com o grande leão de Nárnia, Aslan, ele conta a história e disse que havia leões que estavam o perseguindo. Aslan disse, leões? Era só um. Não, era no mínimo 2. Aslan disse, não, era só um, mas tem um pé ligeiro. Eu era o leão que rugi para que você se encontrasse com Araves. Eu era o leão que o consolou no cemitério. Eu era o leão que o rugi e fiz com que os chacais se afastassem de você. Eu era o leão que fiz você chegar até aqui. Eu era o leão que empurrei a sua canoa enquanto você estava quase morrendo, moribundo, recém-nascido. Eu sou aquele que tenho protegido e guardado você desde o início da vida. É isso que Cristo tem feito conosco. Ele tem nos guardado, tem nos protegido, a ponto de que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e é chamado segundo a sua promessa. Nós chegamos até a salvação em Cristo, porque Ele tem nos guardado. É isso que você tem que fazer com a sua esposa. Perseguir ela, mas não é oprimindo, é guardando. Você tem que ser o guardião
da sua casa, do seu jardim e do seu casamento. É difícil. Em terceiro lugar, nós temos papel como homem original, o papel de liderar. Deus dá a Adão uma ordem. E essa ordem era para ser mantida. De toda a árvore do jardim, ele podia comer, mas da árvore, né, o fruto da árvore, do bem e do mal, ele não podia. Como diz aquele narrador de futebol, a regra é clara. Não há mistérios, não há enigmas, não há charadas. Pode comer de todo fruto de todas as árvores, mas aquela árvore ali específica não pode. O papel do homem era também, naquele lugar, ser líder. O homem recebe essa instrução. Então, meus irmãos, Adão não podia escolher, naquele momento da tentação, ele não podia escolher ficar parado, olhando aquela situação acontecer. Ele deveria intervir e guiá-la, dizendo: uma fé ativa é um pré-requisito para este lar. Ela não podia duvidar de Deus. Ela não podia estar ali recebendo instruções de uma serpente. Mas a fé em Deus é o pré-requisito para aquele lar. Acreditar na palavra e no caráter de Deus era o pré-requisito para que aquele povo pudesse residir naquele jardim. É isso, você como pastor de sua família, porque hoje em dia ninguém gosta mais de usar o termo sacerdote do lar, né? Então usa o pastor do lar. Trocadilhos. Era papel. O papel do homem era pastorear, era guiar. Era cuidar da sua esposa, enquanto a palavra que estava distorcendo o mandato de Deus, a ordem de Deus estava ecoando em seus ouvidos, enquanto ela estava agora duvidando de que se comesse seria realmente igual a Deus e que a árvore era desejável de se comer. Adão devia chegar para ela como um orientador que estava ali ao seu lado e dizer: nós não podemos duvidar de Deus, nós não podemos duvidar da ordem do Senhor, nós não podemos duvidar da palavra e do caráter de Deus. Essa é a função também do homem original, pastorear a sua mulher, discipulando, ensinando a palavra, conversando, meditando, mantendo as coisas no caminho da aliança e da lei. Você tem ensinado a Bíblia à sua esposa em casa? Você tem tirado as suas dúvidas? Quando ela tem dúvida a respeito da palavra de Deus, você se esforça em aprender para poder tirá-la, para poder ajudá-la? Você a leva ao seu pastor: eu não sei, mas vamos levar ali para o pastor Antônio, que o cabo é bom. E ele vai tirar nossas dúvidas, ele vai nos auxiliar. Você tem sido pastor, líder da sua casa, do seu lar? Adão não orienta, pelo contrário, ele come junto com ela. E no momento em que Deus dá a sentença, em vez de Adão interceder por ela, Adão a culpa. Você, como homem original, líder, você tem intercedido pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos, pela sua casa? Ou você tem jogado a culpa nela? É por causa de você que a gente não cresce. Ou palavras duras. É por causa de você que tudo dá errado. Se não fosse a sua escolha, meus irmãos, assuma o seu papel, assuma a liderança. Ela é colocada diante do seu lado como auxiliadora, mas não é uma auxiliadora ao qual está debaixo do seu jugo opressor. Não, ela está ali para lhe auxiliar nas suas escolhas, nas suas decisões. E interessante, irmãos, que essa palavra de auxiliadora, ela acontece várias vezes na Bíblia e ela é usada, sabe com quem? Com o próprio Deus. Deus, em vários momentos, auxilia. Ele é o grande auxiliador do homem, ajuda o homem para que os propósitos do próprio Deus possam ser cumpridos. E você acha que Deus,
só pelo fato dele lhe auxiliar em algumas coisas, ele é menor que você? Não é. Ele é muito superior a você, embora ele lhe auxilie algumas vezes. Ele é muito superior a você. Então, não é porque ela é sua auxiliadora que ela é menor que você. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ela tem um papel totalmente diferente do seu. Enquanto o seu papel é sustentar, guardar, liderar, ela tem a função dela que vai ficar para a mensagem da outra mulher que vai pregar. Você tem o papel de liderar essa família, liderar obedecendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e onde nós temos hoje os princípios do Senhor, inegociáveis, sem relativismo, é a palavra de Deus. Aqui está a lei que você deve seguir, a forma que você deve liderar o seu lar, a sua família, está nestas palavras, nesta escritura. Leia, medite nela e siga esses princípios. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 25, ele diz que o homem deve amar a sua esposa, dando a vida por ela, sacrificando por ela, como Cristo fez pela sua igreja. Você tem feito isso? Você tem se matado de trabalhar por ela? Você tem guardado ela, tem se sacrificado, tem dedicado o seu tempo a ela? Você tem feito aquilo que Cristo faz? Cristo tem guiado a sua igreja invisível à glória. Nós temos marchado militantes de glória em glória, rumo à vitória, que é a vinda do nosso Senhor. Você também tem pegado na mão dela e levado junto à vitória? Guiado junto para que haja um sucesso, mas aí um sucesso na sua família, uma família abençoada, uma família cristã. Porque, irmãos, nessa sociedade em qual nós vivemos, com essa ideia relativista a respeito do casamento, nós vivemos na sociedade em que o índice de divórcio é muito alto. Nos Estados Unidos, o povo nem gosta mais de casar, ele se junta, se der certo, deu, se não der, separa. E, infelizmente, esse tipo de atitude tem entrado muitas das vezes nas igrejas cristãs. Homens casam e rapidamente se divorciam. Às vezes a gente quer assumir um compromisso mais sério, mas em vez de casar, nem que seja no cartório, não, se junta. A gente tem uma ideia de como funciona. A gente sabe que os princípios que nós temos que seguir são os princípios bíblicos, mas muitas das vezes nós, como igreja, não cumprimos. Fazemos como Adão, ficamos observando ou desobedecemos. Precisamos vestir essa camisa da igreja de Cristo, vestir essa camisa de Cristo e mostrar para o mundo que nós somos de fato seguidores da palavra do Senhor. Embora muitos dizem que ela está desatualizada, embora muitos dizem que isso é coisa bitolar, embora que muitos digam que isso é medieval, isso é o princípio de uma família cristã, um casamento entre homem e mulher. E nesse casamento o homem tem suas responsabilidades de ser o provedor, o sustentador, que deve amar, respeitar, protegê-la, que deve guiá-la, liderá-la para chegar juntos até o grande dia em que o nosso Senhor Jesus irá confirmar em glória todas as coisas. Esse é o papel do homem original, segundo a criação. O homem foi criado e Deus deu essa ordem. E o versículo 18 segue-se. Então, depois de Deus dar essa ordem ao homem, dizer como é que tem que funcionar, Deus entrega, leva a noiva até ele. Era tão bom se eu tivesse casado e tivesse a cabeça que eu tenho hoje. Eu tinha poupado tanta coisa, tanto estresse, pastor. Então, você que não casou ainda, saiba, já vai lhe poupar estresse. Não seja preguiçoso, não, trabalhe. Trabalhe fora, eu vou lhe aconselhar, trabalhe em casa também, se você quiser desfrutar de algumas coisas. Você que
Já é casado, mas não faz. Vou usar a palavra de um amigo meu herege. O tempo é esse, o momento é agora. Comece a fazer. Comece a trabalhar fora e quando chegar em casa, trabalhe de novo. Ame, proteja, pastoreie, guie. Fale acerca da palavra de Deus, os princípios bíblicos que você segue e que ela deve seguir também. Porque o homem original, irmãos, não tenho dúvida, é um homem que imita Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez tudo isso como homem. Ele não pecou em nada. Não deixou nada a desejar. Ele trabalhou. Ele protegeu. E ele protege. E ele guia o povo para a glória. Então, seres imitadores do Senhor Jesus Cristo. Olhe para ele, ele é o espelho. Não sou eu, é ele. Não é o pastor, é ele. Não é a pessoa que você admira. Olhe para Jesus e você vai seguir esses princípios. Amém, meus irmãos? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.